E põe daqui. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal que rola na Geronto, toda semana trazendo um assunto importante, interessante, atual, que envolve a gerontologia brasileira, o envelhecimento, a velhice, longevidade, sempre com pessoas especialistas, pessoas que conhecem o tema, e nós vamos já para o assunto que nos traz hoje. O tema do nosso programa de hoje fala um pouco sobre cuidador familiar e relações trabalhistas. Isso é possível? Fica esperando, porque o assunto é muito interessante e eu queria contar para você o que nos motivou a trazer essa pauta hoje, né? Foi publicado no dia 27 de julho, muito recente, agora de 2023, uma matéria com o seguinte título: Filha perde na justiça ao tentar provar que cuidar do seu pai, idoso, enfermo, doente, isso se caracterizava como emprego. Isso foi julgado lá no estado de Goiás pela uma primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho, TRT, da 18ª região, que negou, olha interessante isso, por unanimidade, o vínculo de emprego que uma aposentada de uma cidade lá do interior do Goiás, chamada Guapó, né, pretendia obter em relação aos seus 7 irmãos após cuidar deste pai durante 3 anos, não é? A autora, essa aposentada, né, ela requereu na Justiça do Trabalho para reconhecer que aquilo que ela fez para o seu pai durante os seus 3 anos de cuidado foi caracterizado como um vínculo empregatício. E isso foi um combinado, segundo ela, na família, que ela seria responsável e ia receber uma parcela desse dinheiro, uma parcela mensal, como salário. Enfim, a história é bastante ampla, tem umas variáveis, mas nós não vamos, neste momento agora, ater a todos esses detalhes. O fato é que ela não foi reconhecida, aquele vínculo que ela tinha com o pai de cuidado, não foi reconhecido que era um vínculo trabalhista. Aí, não é, para trazer isso à tona, porque isso é um cenário do cuidado no Brasil. Filhas, especialmente, cuidam de seus pais, às vezes por um longo tempo, por um tempo médio e às vezes até um tempo determinado, quando se tem outros irmãos. Então, nós, para pensar nisso, para trazer luz do ponto de vista da justiça, nós convidamos a doutora Cláudia Maria Beré, bastante conhecida aqui na cidade de São Paulo, no campo do envelhecimento. Atualmente ela é procuradora de justiça do Ministério Público aqui do estado de São Paulo. Ela já foi conselheira do Conselho Estadual do Idoso, do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa e, além disso, ela é especialista em interesses difusos e coletivos pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e é também mestre pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Universidade de São Paulo. Foi, durante 14 anos, aqui ela foi a promotora do idoso, era assim que a gente falava, doutora Cláudia Beré, promotora do idoso. Hoje, essa função que ela tem é uma promoção dentro da carreira dela do Ministério Público, e ela está trabalhando com uma área bem diferente do que era a pessoa idosa, né? E ela mesma vai dizer para a gente que área é essa. Mas eu quero te saudar, Cláudia, em nome do canal que rola na Geronto, dizendo que você é muito bem-vinda, você já participou conosco outra vez do canal que rola na Geronto. Então, seja muito bem-vinda. Essa é a primeira palavra nossa aqui. Depois a gente vai conversar com você sobre essa história que eu rapidamente apresentei. Oi, Marília, doutor Sérgio, todo mundo que está nos vendo. É um prazer estar aqui, matando as saudades da área do idoso, né? Como você mencionou, eu fui promovida para a Procuradoria de Justiça Criminal, Uhul. então agora estou atuando na área criminal, que é a área que geralmente os promotores começam, eu já trabalhei nessa área.
onde eventualmente eu posso trabalhar num caso que envolva uma vítima idosa ou até um autor de crime idoso também, né? Mas não é o foco do trabalho. Então, é um prazer aí estar matando a saudade da temática do idoso, que eu gosto tanto e ainda, né, vai estar sempre ocupando um pedacinho aí do meu coração. Doutora Cláudia, antes de fazer a pergunta, eu preciso registrar isso, que você teve uma importância muito grande na cidade de São Paulo para o avanço das políticas públicas em relação à pessoa idosa, sobretudo na questão dos centros-dia. Eu lembro muito bem da sua insistência, cobrança, não é, com o gestor municipal para a implantação de centro-dias na cidade de São Paulo, das instituições de longa permanência, enfim, na questão de políticas públicas que asseguram e esperamos que assegurem mais ainda os direitos da pessoa idosa. Então, muito obrigada por essa sua participação para a conquista do envelhecimento digno aqui na cidade de São Paulo. Muito bem, vamos lá. Para o começo de conversa, explica para nós: os filhos têm obrigação de cuidar dos seus pais na velhice? Isso é só compromisso moral? É um compromisso já assegurado no sistema legal brasileiro? Fala para a gente está falando de uma pessoa que requereu um outro tipo de vínculo, né, quando entrou na justiça. Explica para a gente. Sim, os filhos têm obrigação de cuidar dos pais na velhice. Isso é o que está escrito na Constituição. Assim como os pais têm o dever de cuidar dos filhos quando são crianças ou enquanto necessitarem dos pais, né? Como é o caso das pessoas com deficiência. Então, a Constituição Federal tem essa fórmula, que também é repetida no Estatuto do Idoso. Então, a obrigação dos filhos cuidarem dos pais está prevista na Constituição e na lei infraconstitucional, que é a lei abaixo da Constituição. A lei abaixo da Constituição, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, ela já traz um acréscimo, porque ela dá a obrigação não só para a família, como também para o poder público, a comunidade e a sociedade. Então, é uma obrigação compartilhada entre todos. Daí a importância das políticas públicas. Marília, eu acho que o futuro do cuidado das pessoas idosas está na junção de esforços entre o poder público e as famílias. E que a melhor política pública que pode ser desenvolvida é aquela de apoiar as famílias que querem cuidar dos seus idosos. Doutora Cláudia, eu queria expressar, antes de fazer a continuação da nossa conversa, eu queria expressar a minha eterna gratidão à sua atuação brilhante, competente, frente à promotoria do idoso no estado de São Paulo, mas principalmente a tudo que a senhora conseguiu fazer de forma brilhante, digo de novo, para que as políticas públicas que as secretarias da cidade de São Paulo tentavam implantar na cidade tivessem efetividade. Sua atuação foi exemplar. E eu queria aqui, de público, expressar a minha gratidão por tudo o que fez esses 14 anos que esteve à frente da Promotoria do Idoso, do Ministério Público do Estado de São Paulo. É uma satisfação imensa tê-la aqui no canal e para mim é de um orgulho imenso poder estar aqui escutando mais uma vez toda a sua palavra e que vem com uma sabedoria
impressionante que as pessoas que nos escutam vão poder provar. Muito obrigado. Sou eternamente agradecido à sua atuação. E eu até disse agora na sua primeira intervenção, e há uma obrigação compartilhada entre família, portanto, filhos, a sociedade e o poder público. Mas, muitas vezes, isso não é tão bem assim, né? Não é um compartilhamento. Muitas vezes eu digo que, ao invés de ser um tripé, era um saci pererê. Muitas vezes ficava só às custas da família. Mas agora nós estamos discutindo, são vários filhos, né? Na sua experiência, como tem sido essa divisão dos cuidados? Inicialmente entre as três áreas que deveriam estar envolvidas, mas no caso específico, como tem de ser a divisão de cuidados dentro da família? Por favor. Bom, doutor Sérgio, o senhor me comove aqui muito com as suas palavras, porque todo mundo gosta de receber elogio. Agora, quando a gente recebe elogio de alguém que a gente admira muito, aí assim, é realmente muito grande, né? A gente fica muito feliz, porque eu sempre fui fã do trabalho seu e também da Marília, né? Que são responsáveis aí pela criação do programa de acompanhantes de idosos aqui em São Paulo, capital, que é um serviço excelente e que a gente tem, né? Eu acho que o objetivo é ampliar, então fico muito tocada e emocionada com as suas palavras. Eu agradeço muito. Mas vamos falar aqui da nossa questão, né? A gente tem realmente muita dificuldade no cuidado com as pessoas idosas. A gente tem sim a comunidade tentando atuar nessa área, mas cada vez com mais dificuldade por falta de acesso a financiamento. Nós temos visto aqui na capital o fechamento de várias instituições filantrópicas, por exemplo. Então, cada vez a filantropia tem mais dificuldade em atender às diversas obrigações que envolvem gerir uma ILPI, né? Porque gerir a ILPI não é para ficar catando idoso e botando em qualquer lugar, ela tem uma série de obrigações. Então, a gente vê a comunidade muitas vezes não sendo capaz de arcar com essa obrigação. O poder público, ele teve avanços, sim, muito aquém do necessário, e ele acaba priorizando cuidar justamente daquelas pessoas idosas que não têm família. E quando a pessoa idosa tem família, aí o poder público acaba não conseguindo atender, porque ele ainda não tem pernas para fazer isso, e a questão tem que ser resolvida dentro da própria família. Então, realmente, a gente vê muita dificuldade das famílias em lidar com essas questões, muita dificuldade. Às vezes, nós temos um único filho, aí é fácil, a obrigação é dele, e muitas vezes ele é uma pessoa que não consegue cuidar. É uma pessoa que às vezes tem suas próprias limitações, né? Nós vemos aí idosos cuidando de filhos com deficiência, uma vida inteira, e aí, quando o idoso precisa de cuidado, o filho não tem como cuidar, e inclusive quem vai cuidar dos dois, né? A gente vê algumas situações assim. Temos também situações de idosos que perdem seus filhos, vivem mais do que os filhos. Também há casos até de idosos com vários filhos e que com várias perdas ao longo da vida. Então, esses idosos são os que vão acabar dependendo ou de uma família ampliada, né? Às vezes, parentes não tão próximos quanto os filhos se dispõem aí a cuidar de alguma forma, mas muitas vezes vão ser responsabilidade do Estado também. E aí nós voltamos para os casos em que há vários filhos, né? Que é o tema do nosso programa, né? O compartilhamento de responsabilidades.
A primeira coisa que eu queria falar sobre isso, lembrando aí do caso, né, da notícia que a Marília citou no início, é que sempre a questão trabalhista, ela tem uma dificuldade, e uma dificuldade que não se aplica só para os filhos, se aplica a qualquer cuidador ou qualquer outro trabalhador que entre numa relação trabalhista informal. Então, a pessoa, ela é contratada com horário, com salário, com subordinação, mas ela não tem a carteira assinada. Então, ela já tem uma questão de como ela vai provar aquele vínculo trabalhista. Então, para ter o vínculo trabalhista, você tem que saber quem vai ser o empregador, qual é o salário e tem que provar como essa relação trabalhista está regulada. Então, aquele caso, né, de Goiás, aparentemente houve uma questão de que o acordo não foi feito entre todos os irmãos. Então, algum irmão participou do acordo, outro não estava nem sabendo, e aí a pessoa entrou com ação contra todos os irmãos. Então, era uma relação informal, nem todos participaram desse acordo. Ela também tinha uma parte de obrigação que era dela também, porque afinal o pai também era dela, e acabou não conseguindo comprovar para a justiça que havia sido feito esse contrato de trabalho. Então, para qualquer pessoa, né, seja no caso de relações familiares, seja um cuidador profissional, a primeira questão que a gente tem que olhar quando começa um contrato de trabalho é a formalização do contrato, é o registro em carteira, é uma conquista de todos os trabalhadores, né, mais recentemente também dos trabalhadores domésticos. Então, é muito importante que essa relação trabalhista seja formalizada com o registro em carteira. O registro em carteira vai dizer quem é o empregador. Então, no caso, o empregador poderia ser o pai, poderia ser um irmão, ou dois irmãos, ou todos os irmãos. Isso poderia ser, sim, formalizado em carteira. Se o acordo foi parcial, você não pode envolver numa ação uma pessoa que não participou do acordo, né? Então, a pessoa também não pode ser surpreendida por esse tipo de obrigação. Então, muito importante, sempre que trabalhar, procurar formalizar a relação trabalhista, inclusive se for alguma coisa dentro da família, porque não existe nenhuma proibição de contratação de um cuidador que seja uma pessoa da família. Então, poderia sim ter sido feito o contrato de trabalho, que envolve, né, o contrato de trabalho envolve o recolhimento aí do INSS, o pagamento de direitos trabalhistas. Então, parece que toda essa questão não havia sido conversada naquele caso, né? Então, mas deixando aquele caso de lado, voltando à questão da responsabilidade dos filhos. Todos os filhos têm a obrigação de cuidar dos pais. E essa obrigação, né, idealmente, deveria ser cumprida, compartilhada, de uma forma equânime por todos os filhos que estão, né, aptos a fazer esse cuidado. O que a gente tem visto? Realmente, como a Marília falou, que acaba, né, sobrando para um só dos filhos, que muitas vezes é uma mulher, muitas vezes é o filho que mora junto com o idoso, muitas vezes é o filho que mora mais perto do idoso, porque às vezes outros filhos vão morar em outras cidades, outros estados, até outro país. Então, isso tem acontecido. E aí, existe uma ideia entre os irmãos que, ele que está lá, ele que cuida, sem pensar na sua própria obrigação. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que
quando a gente fala em cuidado, né, juridicamente, a gente acaba usando o termo alimentos, né? Então, os alimentos, né, que seria a dívida, a forma de cuidar, eles podem ser prestados de duas formas: diretamente ou por meio da pensão alimentícia. Todo mundo sabe isso em relação às crianças, por exemplo, né? Muitas vezes um casal se separa, a criança fica na guarda da mãe, então a mãe fica com a criança e ela presta os alimentos diretamente, porque a criança mora na casa dela, ela paga o condomínio, ela paga uma parte das contas, uma alimentação, etc. E o pai paga uma pensão alimentícia que custeia a outra parte da alimentação, ou despesas escolares, ou alguma outra atividade da criança. E em relação ao idoso, a gente acaba não lembrando disso. Então, se um filho está morando com o idoso, a gente pode dizer que aqueles cuidados que ele presta corresponde aos alimentos que ele também deveria ter que pagar. Mas e os outros? Por que que o fato de um filho morar com um idoso tira a obrigação dos outros? Não tira. Os outros também teriam que contribuir de outra forma, talvez com um valor em dinheiro, talvez ajudando nos cuidados, por exemplo, se revezando, indo passar os finais de semana para o outro irmão poder descansar, né? Então, é possível fazer um arranjo que cada um participe prestando os cuidados dentro da necessidade do idoso e da sua possibilidade e compartilhando isso para que ninguém fique sobrecarregado. Muito bom. Olha, eu estava com algumas questões e você já respondeu, e eu queria que as pessoas que estão nos acompanhando aqui ficassem esclarecidas e era uma dúvida. Então, um filho pode efetivamente ser contratado pela família, pelos demais irmãos ou pelo próprio pai, mas tem que ter a formalização deste contrato, que é a carteira de trabalho assinada. Então, isso é uma dúvida que pode surgir e você foi bem explicativa, bem objetiva nisso. E a outra que eu já ia fazer em seguida, que você já esclareceu aqui, que o que se refere este cuidado? Você falou que pode ser na oferta dos serviços, do cuidar, estar presente, estar na casa todo dia, e ela também pode ser de forma remunerada. Perfeito. Então, acho que fica bem esclarecido, porque tem muitas famílias que não sabem dessa questão da remuneração, né? Que pode, a minha parte, eu estou pagando, não é, para que alguém cuide e que também que o meu pai tenha o cuidado necessário. Se você quiser complementar, se eu falei de forma equivocada, eu queria que você Não, esclarecesse. não, você falou da forma perfeita. E o que que acontece? Eu acho que é cabível eu pagar um valor em dinheiro quando vai contratar um cuidador não familiar, Uhum, né? E as pessoas acabam não pensando que é possível contratar e pagar em dinheiro para o uhum, próprio cuidador familiar. Então, ok. digamos, são duas filhas. Uma mora com o idoso e faz todo o cuidado, e a outra não mora, às vezes mora até distante e não participa em nada do cuidado. Então, ela pode pagar a irmã para prestar os cuidados que ela deveria estar prestando. É um arranjo que pode ser feito. E se isso for feito com um intuito trabalhista, é bom que seja formalizado, né? Porque a pessoa, às vezes, ela se surpreende. Então, eu combino de pagar um valor para você, e eu não acho que isso é uma relação trabalhista, eu acho que é só uma Uhum, compensação, alguma coisa, e depois de 3 anos, eu sou surpreendida por você me pedir para recolher o INSS dos 3 anos, para pagar as férias dos 3 anos, para recolher o FGTS. uhum. Também é difícil para a pessoa que não estava sabendo. Então, essa conversa é bom que seja clara. Olha, então você vai me contratar para ser a cuidadora, né? Uhum, uhum, É. perfeito. E só mais Ô, uma. Marília, deixa eu Sim, perguntar uma coisa que é pergunte. complementar a isto, porque até a doutora Cláudia já falou um pouquinho.
que muitas vezes as famílias, né, são 2, 3, 4 filhos, eles combinam entre si o que cada um, a responsabilidade de cada um. Mas aí, no decorrer do tempo, né, vai Olha, ficando na mão apenas daquele cuidador principal, que geralmente é aquele que mora com a pessoa. E aquela combinação inicial é esquecida pelos outros. E se isso, doutora Cláudia, não seria também importante e que fosse estabelecido formalmente essas combinações de quais são as responsabilidades de cada um? Talvez fosse bom também estarem formalizadas em algum documento. O que acha? Não, é ótimo formalizar isso num documento. E eu mesmo, na época que eu estava na promotoria, a gente fez alguns acordos nesse sentido. Inclusive, a doutora Mônica, que trabalhou comigo na promotoria do idoso, ela tinha organizado na promotoria civil de Santo Amaro uma central de mediação, onde eles também faziam muito isso. Depois, ela levou a mediação para a promotoria do idoso, onde a mediação está funcionando, mas ela teve alguma dificuldade no período da pandemia, né? Porque a mediação antes era sempre presencial, tudo, então ela ficou um tempo meio parada. Mas então é possível, sim, e tem muitos lugares que fazem mediação, não é só o Ministério Público, onde pode ser estabelecido, né? Se as pessoas já sabem a obrigação, elas podem formalizar de uma forma simples, né? Fazer um documento por escrito, todos assinam. Se as pessoas têm dificuldade em estabelecer qual é a obrigação de cada um, é interessante sim procurar um centro de mediação para poder se chegar a um consenso, porque sempre a melhor forma de resolver as coisas é conversando e amigável. É sempre muito melhor do que entrar com processos, etc., que também é possível, mas não deve ser nunca a primeira opção. doutora Cláudia, eu queria complementar uma questão de conceito de quem cuida da pessoa que precisa de cuidado na velhice. A senhora já disse que a Constituição Federal responsabiliza os filhos, isso transportou-se para o Estatuto da Pessoa Idosa, que reafirma isso. E aí, quando eu sou uma pessoa idosa, ou quando a gente foi ou atende uma pessoa idosa que não teve filhos, minha pergunta é: podemos requerer sobrinhos, irmãos, parentes próximos este cuidado? O que diz a lei nesse sentido? Pergunta básica: é dever de um sobrinho cuidar do seu tio quando precisa de cuidado? Bom, essa é uma questão bem difícil, porque, como eu falei, né, a gente usa o termo jurídico alimentos para falar sobre esse dever que também se reflete nos cuidados. E aí, a lei civil, ela não atribui essa obrigação aos sobrinhos, ela atribui a obrigação aos descendentes, aos ascendentes e aos colaterais só no primeiro grau. Então, os irmãos têm essa obrigação. O que nem sempre é fácil, porque os irmãos geralmente vão ser outras pessoas idosas, né? Então, é muito comum a gente ver o sobrinho cuidar bem do tio, enquanto o pai ou a mãe dele, que é irmão do idoso, está vivo, porque ele se sente cumprindo uma obrigação que é do seu pai ou da sua mãe. Mas, às vezes, quando o pai não é vivo, esse sobrinho não tem um vínculo afetivo e a falta desse vínculo faz com que ele não se sinta na obrigação de cuidar. Por que eu falo que essa questão não é tão clara? Porque, embora a lei civil só dê a obrigação de prestar alimentos ao irmão e não ao sobrinho, a lei, quando fala que a família vai cuidar do idoso, ela não é tão precisa. Então, eventualmente, o sobrinho pode, quando for o parente mais próximo, ser responsabilizado com base nesse conceito. Então, não é tão claro para o sobrinho que seja o único parente
que ele não poderá ser chamado à responsabilidade. Doutora Ok. Cláudia, Não, ok, fiquei fala, satisfeita. Maria, fala. Não, fiquei super satisfeita, porque na minha experiência profissional como assistente social, doutora Cláudia Beré, trabalhando em hospitais, e muitas vezes aparecia para a gente intervir a situação de não ter ninguém. E às vezes a gente era muito perverso com essa família, só exigindo. E aí nós já conversamos um pouco da responsabilidade do Estado. Eu entendo que o nosso Estado, o Estado brasileiro, nessa questão, a política é familista, ela responsabiliza a família. Eu sinto que o Estado é muito regulador, ele se omite muito, não é? E ele, às vezes, é perverso com as pessoas. Então, eu acho que isso é muito importante de trazer a responsabilização para o Estado também no provimento deste cuidado, que, teoricamente, é só a família que tem que cuidar. É só um comentário, não sei se você quer acrescentar sobre isso. Não, doutor Sérgio. Só um comentário, Marília, foi quando eu falei que muitas vezes fica no Saci Pererê, fica na responsabilidade de um só, e o Estado se omite muitas vezes. Mas, doutora Cláudia, a gente sabe que a relação de cuidado, para ser mais adequada, ela, além de ser, vamos dizer, mais profissional, competente, ela tem de ser afetiva. Quando a relação afetiva está envolvida, muitas vezes a qualidade do cuidado é melhor. Mas nós temos situações em que os pais, né, foram ou ausentes para os filhos, né, ou até pais que fizeram malefícios aos filhos. Não é pouco comum, não. E aí, na velhice, quando eles vão necessitar de cuidados, os filhos podem ter dificuldade de fazer o cuidado ou se responsabilizar. Então, quando esses pais não foram, de fato, pais amorosos, afetivos e reais provedores, como é que se faz quando se recorre ao Ministério Público para que o Ministério Público obrigue os filhos que não foram bem cuidados a cuidarem bem dos seus pais? O que fazer? Né? A gente se depara muito com esse tipo de questão, né? Porque normalmente uma família funcional, em que os pais cuidam bem dos filhos, educam bem, etc., os filhos vão retribuir naturalmente. Porque os casos que aparecem para a gente no Ministério Público, ou mesmo no CRAS, no CREAS, não são todos os casos. São os casos que não andam bem. E a gente acaba ficando com essa impressão que nada anda bem, quando tem muitos casos em que tudo está bem e o caso não chega até as autoridades, né? Não há nenhuma necessidade de intervenção do Estado naquela família. Bom, em primeiro lugar, a lei, quando ela fala que os filhos cuidarão dos pais, ela não fala que os filhos cuidarão dos bons pais. Então, não existe essa exigência. Então, essa alegação de que os pais não foram bons pais, ela não vai isentar o filho de alguma obrigação. É claro que a gente acaba vendo que quando o pai foi muito ruim para o seu filho, o contato, a prestação direta do cuidado, ela não é conveniente de modo algum, né? Então, a gente costuma sugerir que haja algum suporte financeiro, sem aquele cuidado direto, que muitas vezes não é possível, ou não atende a toda a necessidade dos pais, né? A questão da pensão alimentícia, que num momento foi bastante importante para os idosos, a partir da ampla implantação do benefício de prestação continuada, ela virou uma questão pouco frequente, porque muitas vezes os pais ganham mais do que os filhos, né? O pai ganha um salário mínimo de BPC
e o filho ganha um salário mínimo para sustentar a família com outros filhos, né? Ou ganha um pouquinho mais, mas também tem muito mais obrigações. E a pensão alimentícia, ela é paga de acordo com a necessidade de quem recebe, mas também a possibilidade de quem paga. Então é um binômio, né? Tem que pensar nessas duas variáveis. Então, quando houve um pai que não atendeu bem ao seu filho, é, muitas vezes a gente tem pais, né, que foram bons para um filho e não foram para outro. É muito frequente os pais que têm um segundo casamento com novos filhos abandonarem os filhos do primeiro casamento. Então, se tem os filhos que se dão bem, então eles que vão ficar mais envolvidos diretamente no cuidado. Agora, muitas vezes não tem. É curioso que, se a gente for olhar as ações de alimentos propostas por idosos contra filhos, a gente tem um número maior de ações ajuizadas por pais do que ações ajuizadas por mães. Por quê? Muitas vezes porque a mãe foi sempre presente, tem a relação de afeto, e quando ela precisa, o filho ajuda. A mãe também, muitas vezes, ela precisa, mas ela vê que o filho não consegue, ela não pede, porque ela também, ela prefere não estar bem do que deixar o filho não bem. E os pais, é bem comum, viu? O pai que abandonou o filho, nunca mais viu, de repente o filho fica famoso, fica conhecido aí, fica uma pessoa de boa reputação, e o pai aparece para pedir dinheiro. Eu acho que não é muito comum conseguir. Acho que não é muito comum, porque afinal o idoso pode pedir o seu BPC, né? E o sucesso do filho que não se deveu a ele não vai ser um fator para ele ficar bem na velhice, mas a obrigação continua a existir até para pais que cometeram crimes contra os seus filhos, né? Muitas vezes a justiça vê que aquela é a única pessoa que pode ajudar e não tem outro jeito, ela não vai ser isentada de alguma responsabilidade. Claro que a gente tem que ter a sensibilidade também de não exigir aí, né? Não se pode exigir que alguém goste, que alguém ame, que alguém trate com carinho, né? Isso a justiça não consegue. Excelente. Mas, doutora Cláudia, eu queria complementar, porque e foi uma experiência que eu tive com a sua atuação aqui na cidade de São Paulo. Que muitas vezes a gente tem idosos que necessitam de cuidados, mas que não têm família, por N motivos, ou porque não se casaram, porque não tiveram filhos, ou porque os filhos estão longe. N motivos faz com que vários idosos, necessitando de cuidados, não tenham alguém da família para cuidar. Como que o Ministério Público pode chamar a responsabilidade das políticas públicas do Estado? Como pode? É. E pode? Sim, então o Ministério Público, né, ele é encarregado da defesa dos interesses difusos e coletivos, né, os interesses que são de toda a sociedade, e ele tem um instrumento para implementar, né, investigar e implementar, que é o inquérito civil e a ação civil pública. E mais recentemente também foi regulamentado o procedimento de acompanhamento de políticas públicas. Então, uma atuação muito importante que a promotoria pode ter é abrir esses procedimentos de acompanhamento de políticas públicas para ver quais as providências que estão sendo adotadas para atingir um determinado fim, né? Por exemplo, a implantação de uma instituição de longa permanência para idosos na comarca, ou a ampliação das vagas nas instituições de longa permanência, né? Aí um contato, né? Que acho que o senhor está querendo que eu fale, porque nós tivemos muito contato em relação a isso.
foi que a hora que nós começamos a ter as instituições de longa permanência aqui em São Paulo, nós começamos a ter um conflito sobre o atendimento de alguns idosos que eram muito frágeis, porque a assistência social dizia que não tinha condição de atender aqueles idosos em virtude de seus problemas de saúde, enquanto a saúde dizia que não lhe cabia cuidar daqueles idosos porque eles não estavam necessitando de hospitalização, de internação hospitalar e tratamento para um quadro agudo, eles precisavam de cuidados continuados. Então, a gente acabou conseguindo que houvesse a implantação do primeiro serviço de instituição de longa permanência, que a gente chamou de serviço sociossanitário. Então, foi um serviço, né, uma instituição de longa permanência, que já estava implantada pela Secretaria da Assistência Social e que, para receber idosos mais frágeis, necessitava de uma equipe de saúde. Então, a Secretaria da Saúde também estabeleceu um convênio com a mesma instituição para colocar e custear médico, enfermeiros, e outros profissionais de saúde, né? Acho que tem técnico de enfermagem. Então, a gente teve a colocação desses profissionais nos, nas instituições de longa permanência e também tivemos a contratação de quadro de saúde para os centros de acolhida. Todos os centros de acolhida aqui em São Paulo têm um enfermeiro e um técnico de enfermagem. E essa implantação desse serviço, ela acabou sendo muito feliz, porque ela foi implantada em janeiro de 2020 e quando começou a pandemia, nós tínhamos os profissionais de saúde já em todas as ILPIs e em todos os centros de acolhida, o que foi uma enorme contribuição, né, durante esse período tão difícil. É, é uma política que precisa ser ampliada, porque existe uma demanda grande por vagas desse tipo e que nós estamos com dificuldade para ter essa ampliação. Então, acho que é uma política, primeiro, fora de São Paulo, que precisa ser criada. Então, acho que se o município é muito pequeno, ele teria que fazer um consórcio com outros municípios e ter lá uma instituição, uma ILPI sociossanitária por região. E nos municípios maiores, aí sim, deveria haver, porque é muito difícil para as famílias cuidarem de idosos quando são muito frágeis e têm muitos problemas de saúde. Nós vemos pessoas com esse quadro que não tem família que cuide, às vezes vivendo aí de caridade, tem um vizinho que vai lá para trocar fralda, outro que vai lá levar uma refeição, e às vezes as pessoas ficam uma grande parte do dia sozinhas, inclusive. Então, é um serviço muito necessário, essa implantação. Eu acho que a família, ela deve sim ser chamada à responsabilidade, mas ela não pode ter que assumir uma responsabilidade além do que ela é capaz de fazer, não é? A maioria das famílias no Brasil não tem condições de custear um cuidador, por exemplo, né? Famílias que ganham um, dois salários mínimos, como que vai contratar um cuidador e pagar os direitos trabalhistas, né? Então, é muito importante como a gente falou no começo, a implantação de serviços de apoio para as famílias que querem cuidar dos seus idosos. Eu repito, né, essa questão, porque a gente vê que, em geral, tudo que o idoso quer é permanecer na sua casa. Então, esse apoio aí da família e do Estado para que o idoso possa permanecer é o ideal, porque aí o idoso vai poder envelhecer da forma que ele deseja. Muito bom. Olha, infelizmente o nosso tempo já se esgotou, mas eu quero terminar a nossa gravação, esse nosso episódio, esse nosso programa de hoje, agradecendo a doutora Cláudia Beré, né, procuradora do Estado de São Paulo,
trabalhou durante 14 anos como promotora da pessoa idosa, do idoso, e contribuiu muito, conforme já destacamos no começo desse episódio, agradecendo a sua presença conosco, com base numa história que aconteceu no mês de julho. Ela alargou, trouxe informações, e assim você pode ter essas informações ouvindo o nosso episódio, divulgando para seus familiares. É isso que a gente pede de todos vocês que nos acompanham. Doutora Cláudia, a sua palavra de despedida, considerações finais, e vamos ouvi-la, e logo em seguida o Sérgio também faz o comentário final e nós encerramos esse episódio. Eu gostaria de agradecer enormemente o convite, a oportunidade de estar aqui com duas pessoas tão queridas, né, Marília e Dr. Sérgio, e gostaria de deixar uma palavra aí para quem está nos assistindo, que as pessoas não gostam de tratar desse assunto. Então, a pessoa que está envelhecendo muitas vezes não gosta de pensar que um dia ela pode precisar de ajuda, e as famílias não gostam de conversar sobre isso. Veja, envelhecer é um processo natural, todos nós desejamos envelhecer, e desejamos saber, sim, como vai ser o nosso futuro. Então, é muito importante que o próprio idoso diga se ele gosta, se ele quer ficar em casa, se ele gostaria de ir para uma ILPI, e deixa aí a sua manifestação de vontade sobre o que deseja do seu futuro, e que os filhos também conversem com ele e conversem entre si sobre o apoio que podem dar para os seus pais. Não acho que o diálogo é muito importante nessa questão. Então, a minha palavra aí é sempre conversar e tentar chegar a uma solução que seja o melhor possível para todos. Doutora Cláudia Beré, muito obrigado. Eu queria aqui, em nome do canal O que Rola na Geronto, agradecer a sua contribuição fantástica e testemunhando, né, todo o seu trabalho magnífico, que inclusive me fez repensar que a atuação, né, do Ministério seria uma coisa mais de ordem, polícia. Não, foi algo que levou a mediações na tentativa de melhoria do cuidado à pessoa idosa. Então, o seu trabalho sempre foi com o objetivo de melhorar a vida daquela pessoa. Isso foi fantástico. E a sua atuação ajudou muito a que os técnicos nas secretarias tivessem a oportunidade de também conseguirem um trabalho conjunto estimulado pela sua doce e incisiva participação. Eu queria agradecer muito todo o seu trabalho nesses anos todos, que eu acho que deixou um legado mesmo. A quem está agora no seu cargo tem toda a obrigação de até melhorar ainda mais a atuação, que foi brilhante da sua gestão. Muito obrigado, minha eterna gratidão. Muito bom, viu? Muito bom terminar um episódio com este, com tamanho reconhecimento de profissional, que linda, profissional competente, que está junto conosco nesta árdua tarefa, não é? Insistente tarefa de garantia de direitos para as pessoas idosas, tratando o nosso futuro, o nosso presente com respeito e, sobretudo, com a proteção em todas as áreas que precisa. E esse é o canal Que Rola na Geronto, que tem o imenso prazer de estar com você toda semana. Nós já passamos de 7.000 seguidores, né, Sérgio? Sérgio que sabe direitinho quanto nós temos, mas já passou de 7.000 e nos alegra muito. Mas a gente quer mais. 10.000 é a nossa meta, por enquanto. Então, muito obrigado, muito obrigada. Até a próxima e
tudo de bom. Doutora Cláudia, um grande abraço, prazer em revê-la, viu? Beijos. Tchau, gente. Até mais. Obrigado. Já vou encerrar aqui. Pronto. E